avisa aos navegantes. Chegou a hora de cruzarmos o país visitando os museus. Ciência, história, moda, gastronomia, tecnologia, talento e imaginação. Apurem os sentidos. Guiar você por essas rotas fascinantes do conhecimento é a minha missão. Existem algumas perguntas que nos acompanham desde que o mundo é mundo. De onde viemos? Quem somos? Para onde vamos? Hoje, te convidamos a entrar no ambiente de ideias e explorações, que tenta, a partir dessas e outras perguntas, planejar uma caminhada rumo aos possíveis amanhãs. Como você quer viver os próximos 50 anos? Para te ajudar a responder essa questão que se tornou inadiável e fundamental para a nossa convivência e permanência no planeta, vamos conhecer hoje o Museu do Amanhã. O Museu do Amanhã fica na cidade do Rio de Janeiro. Ele ocupa uma área de 15 mil metros quadrados na Praça Mauá, local de valiosa, densa e tradicional história da cidade. A Praça Mauá, a gente costuma dizer que ela é um espaço da cidade muito especial, porque talvez seja um dos únicos locais da cidade do Rio de Janeiro que a gente tem, se a gente olhar 360 graus ao redor, a gente pode contar a história do Rio de Janeiro a partir da arquitetura e da paisagem da cidade. Então a gente começa com o próprio Mosteiro de São Bento, no século XVI, continua até o Morro da Conceição, século XVII, aqui o prédio da Marinha, no século XVIII, século XIX a gente tem o próprio prédio do Dom João, que faz parte do Museu Mar, o prédio do Turing, e o prédio da Noite, que é um prédio considerado o primeiro arranha-céu da América Latina. Seguindo ainda, século XX, o prédio do RB1, que é um prédio de arte pós-moderna. E a gente tem o Museu Mar, que foi um dos equipamentos aqui da região portuária dentro desse processo de renovação urbana. E, finalmente, o Museu do Amanhã, século XXI, finalizando esse círculo, esse 360 graus. É uma área da cidade extremamente, historicamente, muito importante, que precisa ser conhecida. Como aproximar o público para conhecer a região portuária? Com essa ideia na cabeça, a Prefeitura criou o projeto Porto Maravilha, que visa renovar essa área tão importante para a história da cidade. Então, o Museu Mar ele foi o primeiro grande equipamento cultural instalado nessa região e abriu aí um caminho importante para o Museu do Amanhã chegar e fazer essa relação que a gente faz com a população. O museu ganhou a atenção tanto do público de outras localidades como a dos seus próprios vizinhos. Então, o Morro da Providência, ele tem uma importância capital porque ele é a primeira favela do Brasil. Quer dizer, o nome favela, ele vem justamente desse morro, porque era o Morro da Favela originalmente. Então, são os nossos vizinhos, A gente tem um programa de vizinhos do Amanhã que recebe justamente a população do Morro da Providência e de todos os outros bairros aqui da Gamboa, Saúde e Santo Cristo, que são os bairros que compõem aqui a região da Pequena África, da região portuária do Rio. Disse Pequena África porque por aqui entraram mais de 1 milhão de pessoas escravizadas. O único vestígio dessa época é o Cais do Valongo, que fica a poucos metros do museu e é considerado o maior porto escravagista da história. Por aqui entraram mais de 1 milhão de escravos africanos. Portanto, a gente está num chão muito sagrado e muito importante, por onde o Brasil se tornou africano. Foi nesse local de imensa importância histórica que o Museu do Amanhã veio se instalar em 2015. O Museu do Amanhã, ele parte do princípio de 5 grandes perguntas que todos nós temos dentro de nós. De onde nós viemos, quem nós somos, aonde, afinal de contas, nós chegamos, como nós pensamos que seja o amanhã e, principalmente, uma reflexão do que nós podemos fazer, quais as ações que nós podemos praticar para o melhor amanhã. O Museu do Amanhã é um museu de ciência. Na verdade, é um museu de ciência aplicada. A proposta do museu é usar os recursos das ciências contemporâneas para oferecer para os visitantes uma jornada de exploração de cenários de amanhã possíveis. Todo museu tem sua coleção, a coleção do Museu do Amanhã são possibilidades. O nosso intuito é que o visitante reflita sobre as oportunidades e os desafios que se abrem hoje na construção desse ou daquele amanhã possível. Causa e efeito. É disso que a ciência fala, é disso que o museu quer convidar os visitantes a pensar.
O museu explora as oportunidades e desafios que a humanidade terá que enfrentar a partir de duas perspectivas: sustentabilidade, como queremos viver o mundo, e convivência, como queremos viver uns com os outros. Preparados para começar a experiência? Temos aqui o cartão da Iris. O sistema Iris é um sistema digital do museu para ajudar vocês que estão chegando agora a interagir um pouco melhor com o conhecimento que tem registrado aqui dentro. O museu é muito grande e é impossível ler todo o conteúdo que o museu guardou aqui dentro num dia só. Então, numa próxima visita, quando você volta, você não precisa ir no mesmo terminal. Você pode, olha, esse terminal eu já usei. Então, eu vou num próximo terminal para dar continuidade à minha pesquisa dentro do museu. Aqui a gente tem o Cosmos, aqui é o início do nosso percurso narrativo da exposição principal do museu. Então, aqui esse portal cósmico, a ideia é criar uma experiência contundente, uma experiência imersiva, que retire o visitante da sua expectativa do dia a dia. Viajar entre galáxias, vai mergulhar no coração de uma estrela, vai presenciar a formação da Terra, a aparição da vida, a emergência do pensamento através da arte, 13,7 bilhões de anos de evolução cósmica condensados em 8 minutos. Somos o vazio. Somos tempo e espaço. Nessas mesas aqui, além de fazer o cadastro da Iris, que é o que está acontecendo agora, a gente pode falar sobre durações no universo, no grande universo e no micro-universo, né? Distâncias, densidades e velocidades. Aqui, por exemplo, a gente vê as durações. Eu vou ver a medida do universo. Então, 1 segundo, eu posso vir aqui embaixo e ver quanto dura da menor duração catalogada até a maior. Esse museu ele foi projetado no seu primeiro ano receber 400 mil visitantes. E, ao invés de 400 mil, nós recebemos 1.400.000 visitantes. Então, a gestão no Museu da Manhã, ela sempre foi desafiadora, ela continua sendo desafiadora. Por quê? É um museu dinâmico em que tudo acontece hoje para que amanhã, quando nós abrirmos a porta, tenha alguma coisa inédita, tenha algo de novo. O grande desafio é de que amanhã ele não se torne um museu do ontem. O desafio é manter o conteúdo pulsante. Afinal, em algum lugar do mundo, já é amanhã. A gente saiu da área Cosmos, que tem a pergunta de onde viemos, e agora a gente precisa entender quem nós somos nesse universo. Nós somos membros, parte do sistema complexo Terra. Nossa existência nesse sistema tem 3 dimensões: matéria, vida e pensamento. Então, a proposta desses 3 grandes cubos é explorar cada uma dessas dimensões. Do lado de fora de cada um dos cubos, nas peles, como a gente chama, é sempre o ponto de vista da unidade, daquilo que é comum naquele tema. Do lado de dentro, o ponto de vista da diversidade, daquilo que é variado, daquilo que é diferente. Então, por exemplo, no cubo da matéria, são 180 fotografias do lado de fora, do ponto de vista de um astronauta, ou seja, a Terra é vista como um único astro, um único corpo. Não tem separação entre nações, entre línguas, entre tradições, é um único sistema. Do lado de dentro é a Terra como diversidade, a composição de 4 movimentos que compõem o ritmo básico da mudança do clima. É uma das únicas obras de arte que tem no museu. Ela serve para que a gente possa refletir sobre como a matéria é construída no universo. A gente pode considerar que é feito de água, terra, fogo e ar. O segundo cubo é o cubo da vida, do lado de fora, o que é comum a todo organismo, as instruções que as células vivas usam para produzir seus próprios componentes. Os organismos são fábricas que produzem equipamentos da própria fábrica. Com isso, podem se reproduzir, se replicar. O cubo da vida, ele traz para a gente essa importante reflexão
de que todos os seres vivos são herdeiros geneticamente de um ancestral comum mais recente. Tudo que é vivo no planeta tem DNA. As imagens retratam a Baía de Guanabara, onde fica o museu, e foram produzidas durante 3 expedições fotográficas que aconteceram especialmente para o Museu da Manhã. No Cubo do Pensamento, o que a gente mostra do lado de fora dele é justamente o que acontece dentro da nossa cabeça. É a fisiologia do cérebro e as sinapses, que são as transmissões nervosas, mostrando como tudo acontece dentro da nossa cabeça. Porque o Cubo do Pensamento, ele vai trabalhar dentro dele justamente a diversidade, que é produzida pelo nosso cérebro. São 1.020 fotografias, 60 temas musicais que tocam aleatoriamente, nunca repete, para mostrar que a humanidade é feita de muitas humanidades. Nós temos a mesma base fisiológica, a mesma base de pensamento, mas somos capazes de criar muitas diferenças, muitas culturas. Embora as pessoas pensem que o Cubo do Pensamento fala muito sobre as diferenças, quando a gente entra aqui dentro, a gente vê muito mais as semelhanças. Por exemplo, aqui a gente tem o pilar da família, que vai apresentar diferentes formas do que é ser família. Mas em todas elas mostram que nas mais variadas localidades do mundo, a união entre pessoas e animais ela é celebrada. E o que a gente quer apresentar aqui é a ideia decisiva de que há algo em que todos nós somos muito parecidos, há algo que todos nós somos iguais, somos todos diferentes. O conteúdo do museu impressiona e nos faz pensar muito sobre como queremos viver e ocupar o planeta. Nós tivemos a intenção de oferecer para o visitante diferentes ambientes sensoriais, de tal maneira que ele pudesse ter diferentes gamas emocionais ao se deparar com aqueles conteúdos, com aquelas informações. Algumas informações que veremos no próximo bloco são perturbadoras. Esse último painel aqui, esse que fica aqui atrás, que traz algumas informações um pouco impactantes em relação à finitude da nossa vida aqui. Mas teremos também momentos de paz e tranquilidade rumo aos amanhãs possíveis. Eu tô bem ansioso. Eu tô doido para me terminar de ver o restante. Então fica aí que a gente já volta. Estamos de volta ao Rio de Janeiro para continuar nossa visita ao Museu da Manhã. Um museu que explora as mudanças vivenciadas no mundo hoje e os caminhos que se abrem para o futuro, a partir de grandes perguntas científicas que a humanidade sempre fez. O prédio onde funciona o museu foi projetado pelo arquiteto espanhol Santiago Calatrava. Seu formato é inspirado nas bromélias do Jardim Botânico do Rio. O ar contemporâneo da construção intriga o visitante. Muitos acham que se trata de um museu apenas com conteúdo tecnológico, o que não é verdade. O Museu da Manhã ele é um museu de ciências aplicadas, um museu educador. Ele possui uma narrativa com conteúdos profundos sobre todas as temáticas que nos provocam a reflexão. Essa narrativa, uma vez tendo sido definida, foi embarcada uma tecnologia para que isso fosse colocado ao nosso visitante de uma forma mais atual possível, fosse atrativa. Porém, o Museu da Manhã não é um museu de tecnologia. Todos os dias, novos conteúdos são gerados, novos conhecimentos chegam até nós e são produzidos no planeta. E dessa forma, nós fazemos com que as alterações sejam colocadas a dispor de todos os visitantes. E isso exige do Museu da Manhã um trabalho constante em termos de atualizações. As atualizações são fornecidas por diversos parceiros e armazenadas numa espécie de cérebro. De lá, os dados são transmitidos para os braços do museu, ou seja,
o Laboratório de Atividades do Amanhã, setor dedicado à inovação e criação. O nosso propósito aqui é prototipar um futuro mais social e sustentável, usando tecnologias exponenciais e tradicionais de uma forma transdisciplinar. Cientistas, artistas, designers, biólogos, antropólogos, e tudo isso ajuda a gente a vislumbrar novas possibilidades e também pensar em novos projetos olhando por outras óticas. A gente trabalha com tecnologias exponenciais, quer dizer, inteligência artificial, robótica, internet das coisas, realidade virtual. E também tecnologias tradicionais, como os saberes biológicos, como origami, como outras formas de construir analogicamente. Se o cérebro do museu está programado para constante renovação, no dia a dia sobra um desafio: surpreender os visitantes. Aqui no Museu do Amanhã, nós temos sempre uma exposição temporária para ter alguma novidade para os nossos visitantes. E abrimos recentemente, para todo mundo, Comida para 10 bilhões, que é uma exposição que fala sobre os desafios de se alimentar 10 bilhões de pessoas com sustentabilidade, com qualidade nutricional e também com diversidade na produção. A exposição começa discutindo uma dicotomia que vivemos hoje. Por causa da globalização, estamos comendo alimentos vindos de países distantes. Porém, o cardápio está cada vez mais padronizado no mundo todo. Continuando no mais abrangente, a gente vai para o que a gente chama de novas fronteiras agrícolas. São regiões no planeta que já produzem alimento, mas vão ter que intensificar essa produção, porque a gente vai ter que produzir aí nas próximas 4 décadas 60% a mais de comida do que a gente tem hoje em dia. E sabendo que para aumentar essa produção, a gente tem que precisar de técnicas e tecnologias novas o tempo todo, chegamos nessa área nova chamada tecnologias, que a gente tem essas 2 simulações de hologramas, nesses tubos de ensaio estilizados, que mostram filmetes sobre impressão de alimentos 3D, manipulação genética, drones polinizadores, bancos de semente, que são super importantes para a gente manter a segurança alimentar do mundo. Essa parte aborda a relação do alimento e da nossa saúde. Fala sobre a questão da fome, obesidade e desperdício. E aí, na última área, Comida para o Amanhã, o visitante próprio se torna protagonista nessa exploração dos desafios do futuro. Tudo isso, de certa forma, para mostrar que a cadeia de produção de alimentos continua acontecendo independente das tecnologias e sempre com as pessoas por detrás delas. No bloco anterior, percorremos as 2 primeiras áreas da exposição principal, que fazem ao visitante as seguintes perguntas: de onde viemos? Quem somos? A pergunta agora é: onde estamos? Estamos no momento da nossa história que nossa civilização começa a se dar conta que nossas ações tomadas em conjunto se tornaram uma força de transformação em escala planetária. Que as consequências de nossas ações vão ser muito duradouras, vão atingir muitas gerações. Então, esse entendimento de que nós vamos moldar o planeta em que nós, nossos filhos, vamos viver, é a informação mais fundamental da nossa época. E então, aqui no centro da exposição do museu, nós criamos uma exposição chamada Antropoceno. Antropoceno quer dizer a época dos humanos, a época que os humanos nos tornamos essa força de transformação planetária, para apresentar de maneira contundente essas evidências. O Antropoceno ele consiste em 6 telões enormes, propositalmente inclinados na direção do visitante, justamente para fazer o visitante pensar acerca do seu papel, se sentir pequeno realmente diante da dimensão que ele mostra. Porque ele vai mostrar coisas que aconteceram nos últimos 70, quase 80 anos, a partir da nossa interferência no planeta. Na experiência do Antropoceno, são apresentadas evidências de que nós estamos modificando o clima, alterando a biodiversidade, consumindo exageradamente.
A cada situação apresentada, levamos um choque de realidade. A sensação é de assombro. Na tentativa de encontrar caminhos para cenários positivos, a quarta área da exposição principal, chamada Amanhãs, discute questões de sustentabilidade e convivência. O fundamento conceitual do museu é a ideia de que o amanhã não está pronto, acabado, terminado. Não é uma data no calendário, não é um lugar que nós vamos chegar. O amanhã vai ser uma construção. Para isso, a gente trabalha numa escala de 3 espaços, né? A gente tem sociedade, planetas e humanidade. Então, as decisões tomadas hoje estão construindo esse cenário de 2050, que é a lógica que o museu opera. Mas, independente disso, o fator mais preocupante, mais necessário é a nossa convivência. Porque imagina, mais 3 bilhões de pessoas no mundo, hoje com a fome crescendo nos últimos 3 anos. Se a sociedade mudar o seu comportamento, independente das mudanças e das transformações, esses 3 bilhões de pessoas serão melhores recebidos nos próximos 50 anos. Jogos interativos ajudam o visitante a entender como suas ações são decisivas para esse ou aquele amanhã, como o caso do Pegada Ecológica. Ele vai trabalhar justamente com os consumos de cada pessoa que vem até o museu. Então, a frequência que você come carne, que você anda de carro, que você compra livros, eletrodomésticos, para no final dizer, se todo mundo no planeta viver igual a você, são necessários X planetas. Enquanto o brasileiro gasta 1,8 planetas, a gente vai ter americanos dando 8 planetas. Se nós mudarmos a nossa forma de consumir combustível fóssil, por exemplo, isso quer dizer que vamos afetar, de certa maneira, a produção agrícola a partir da mudança climática. Afetando a agricultura, afetamos a economia. Afetando a economia, afetamos a vida das cidades. Afetando a vida das cidades, afetamos as migrações das populações. As migrações das populações dão lugar a tensões geopolíticas. São essas redes de consequência que conformam cenários de amanhã possíveis. Nós queremos que os visitantes explorem, sondem e pensem que mundo eu gostaria de viver, que mundo eu gostaria de deixar para os meus filhos e netos. É essa a experiência que a gente convida os visitantes a terem aqui. Então, ele te faz uma pergunta de um possível cenário para os próximos 10 anos e te dá 5 alternativas para você investir recursos. Então, é como se você fosse governante e gestor por um dia. Eu espero que a gente vai continuar a pesquisar, que o mundo inteiro vai ter consciência para melhorar as coisas, melhorar o mundo e continuar a sobreviver. Depois de receber milhares de informações, enfrentar dilemas e descobrir a nossa responsabilidade com o planeta, chegamos à Oca, um espaço de descompressão. Nesse último momento da exposição principal, a gente quis trocar o lado do cérebro do visitante para fomentar sensibilidade, imaginação, delicadeza. Nós nos inspiramos numa casa de conhecimento dos índios brasileiros, criamos essa Oca, e essa Oca é um lugar onde os mais velhos, a tribo se reúne e os mais velhos relatam para os mais novos as histórias, os mitos, as legendas que compõem o coração daquela cultura. É um lugar onde se dá a conexão entre o passado e o futuro. Então, nós nos demos conta que era importante ter um objeto, o único objeto material da coleção do museu, que simbolizasse essa conexão entre o passado e o futuro. E esse objeto é um objeto dos aborígenes australianos, ou seja, dos indígenas do outro lado do mundo, numa casa de conhecimento dos índios brasileiros, uma ferramenta simbólica que é um xuringa. E o xuringa é essa peça esculpida, forma chamada serpente do arco-íris, que é uma espécie de roteiro pelo qual o sábio da tribo informa aos mais jovens os mitos, as legendas, o herói nasceu, o herói bebeu água, o herói saiu da aldeia, o herói lutou com o canguru, o herói trouxe as benesses para a aldeia. O único objeto físico da exposição do museu como um símbolo do próprio museu, aquilo que o museu aspira a ser, o amanhã do Museu do Amanhã. E assim a visita ao museu chega ao fim.
Olhando para a Baía de Guanabara, o visitante ainda elabora sensações e reflexões do que viu. A única certeza que fica é a de que o amanhã não está pronto, porque será sempre uma construção e depende de nós. Se você quiser visitar o Museu do Amanhã pessoalmente, anota aí o endereço. Tchau, até o próximo museu.